Começando mais um Modo Mato Show, seu podcast do canal oficial do Modo Mato, como se existisse algum canal pirata do Modo Mato, mas não existe. No podcast que você escuta sobre aventuras, sobre natureza, sobre viagens e também sobre física. Olha só, porque aqui afinal eu falo das coisas que eu gosto, independente do tema, certo? Sempre faço algum link para falar ou convidar alguém que eu gostaria de trocar uma ideia aqui. Beleza? E hoje a gente está recebendo o Rafael Paranhos, que é pós-doutorado em Física, professor do Instituto Federal do campus de Catanduva, entusiasta da astronomia amadora e um ótimo churrasqueiro, que eu já tive o prazer de degustar. É isso aí, muito obrigado. Seja bem-vindo, Obrigado. Rafael Paranhos. Desde que eu conheci o Rafael, eu fiquei com isso na cabeça, porque nesse rolê que a gente se conheceu, eu escutava você falando sobre o fogo ali, onde que a gente estava. Isso. E aí eu fiquei com isso na cabeça, acho que umas 2 semanas. Falei, cara, qual que é o link que eu consigo fazer para te trazer aqui para falar sobre física e universo, e fogo, e água. E aí deu um estalo, que eu falei, cara, vamos falar dos 4 elementos da natureza. Afinal, a gente aqui, né, fala sobre viagem, natureza e tudo mais. Esse aqui vai ser o primeiro podcast, vamos dizer, uma série especial, dividido em 4 episódios. Não divulgado semana a semana, mas em 4 episódios, que a gente vai falar exatamente sobre os 4 elementos que existem na natureza. Isso. Existe alguma controvérsia? São 4 ou mais, ou 4 é o aceito? Se a gente for ver historicamente, os 4 elementos são os mais aceitos, né? Mas a gente pode colocar o plasma como o 5º elemento. Ou... Na verdade, a gente quebra um pouco essa ideia de elemento, né? Enquanto a escola da filosofia grega, né? E a gente passa a ter mais a ideia de também estado da matéria. O plasma entraria aí como um 5º ou mais um possível estado da matéria, né? Que complementaria esses 4 elementos básicos, né? Essa ideia de elementos da natureza é uma escola, vem da escola filosófica mesmo, que a ciência se baseou muito nisso. Mas conforme a gente vai tendo essa evolução, né, com a evolução da ciência ao longo de décadas, séculos e milênios aí, talvez, né, a gente tem um pouco de separação, assim. Entendi. Né? Não acredito que seja errado falar. Eu penso muito no sentido de que o que é certo ou o que é errado, né? Assim, lógico que a gente segue umas linhas de pensamento, linhas de metodologias dentro da ciência, claro, e isso ajuda a definir o que a gente classifica como certo ou como errado na ciência. Mas eu gosto de sempre chamar a atenção para que é uma evolução, né? Então, falar os 4 elementos, eu não posso considerar errado a partir do momento de que eu posso ter essa evolução para os estados da matéria e tudo mais. Tal, Tá, né? entendi. Estado líquido e tal. Quer dizer, eu falei que entendi, mas já não tô entendendo. Tipo, 2 minutos de programa já não tô brincando, mais ou menos. Bom, então esse primeiro episódio aqui a gente vai falar sobre a Terra. Isso. Certo. Isso. Apesar de toda a nossa história ter começado com fogo e literalmente ao redor de uma fogueira, né? No qual eu estava contando histórias. Contando histórias e viajando sobre a questão do Michael Faraday, que fez uma célebre palestra sobre a história química da vela, né? Numa das palestras da Royal Society de Londres, numa palestra de Natal. A gente resolveu não começar com fogo, né? Vamos começar com outros elementos, assim. Porque a gente até estava conversando antes que uma coisa complementa a outra. É impossível você falar só de um elemento e excluir os outros. Exatamente. Quando a gente estava conversando sobre qual episódio seria primeiro, me passou a começar mais ou menos assim, como uma ordem cronológica das coisas, se a gente pode dizer isso, né? Então, começando pela Terra, entendendo como surgiu o universo, né? Para depois a gente vai chegar em alguns assuntos mais práticos, vamos dizer assim. Mais específicos. Mais específicos, que tem a ver com viagens, por exemplo, a bússola a gente vai falar, né? Isso. Então, primeiro seria a Terra e depois a gente vai indo, talvez, para o ar ou para a água, questão da atmosfera, e vai chegando. Então, talvez o de fogo seja o último programa dessa série. Isso, vamos fechar onde tudo começou. Exato. Onde tudo começou a raça humana, né, talvez. Sim. O fogo como você bem disse, assim, é uma dificuldade a gente separar as coisas, né? O homem tende a separar e compartimentalizar o conhecimento, né? Então cria as ciências
da natureza, química, física, biologia, e vai... Isso é útil, muito útil, não podemos descartar isso, né? Mas é muito difícil, no fundo, quando a gente vai falar de assuntos mais amplos, como que a gente poderia não falar do fogo, ou falar primeiro do universo, né? Porque se a gente for ver, o domínio do fogo faz com que a gente consiga ter tempo para as outras coisas. A alimentação não deixa de ser a coisa principal, mas você consegue ter mais tempo do que só caçar, ou de ter que se mudar de uma região para outra. E com isso, você começa a olhar o céu. Com isso, a humanidade começa a se questionar. Então, é complicado essa divisão, mas a gente vai tentar seguir uma linha aí de começar como que o universo começou, que já é uma questão com várias teorias aceitas, né? Várias não, talvez a mais aceita e a mais comum seja o Big Bang, mas de como que tudo isso surgiu, e de como que a gente veio, e as reflexões de como a gente veio, muito provavelmente começam a partir do fogo e tentar a busca da humanidade para essas explicações daquilo que ela presenciava. Né? Antes de a gente entrar na teoria mais aceita, eu queria trazer uma outra teoria que eu escutei esses dias. Eu não lembro se eu gravei aqui com alguém, eu acho que não, ou se foi em alguma outra roda de conversa que eu tava. A gente tá vivendo numa época que os games estão cada vez mais realistas, com isso de realidade virtual e tudo mais, e que eventualmente a gente vai conseguir realmente ter uma segunda vida nesse mundo virtual. E essa teoria que eu escutei que é justamente isso, que talvez a gente chegue num ponto de evolução da tecnologia que a gente não consiga mais diferenciar o que é o real ou o que é o virtual. E a teoria dizia que a gente pode estar vivendo nessa realidade hoje, que a gente não sabe. Isso me lembra o Matrix. O filme não, Matrix, exatamente. né? Certamente foi baseado... Né? Não sei o que veio primeiro, se é essa teoria ou se o Matrix. Eu imagino que é a teoria. Primeiro, eu vou puxar sempre pro lado da ciência e tentar... Porque aí eu acho que uma função minha é trazer essa ideia do que é o cientista, do que é a ciência e tudo mais, né? A gente precisaria pensar o que seria uma teoria, o que nós aceitamos como uma teoria... E por que as teorias são importantes e tudo mais, então você vai levantando as hipóteses e tudo mais, né? Então, a teoria seria uma explicação que, em tese, ainda não teve uma certa comprovação experimental para passar de teoria para lei e tudo mais, né? Mas já tem fundamentos científicos suficientes que embasam aquela teoria. Tá. Então, não sei se isso é uma teoria ou se é uma hipótese, né? Entendi. Tá, ou uma série de fatos que levam à construção de uma hipótese. A hipótese vem antes da teoria. A hipótese é uma dúvida, por exemplo. Isso. Na verdade, a hipótese é uma primeira resposta para sua dúvida. Você levantou a dúvida. Será que existe metaversos agora também, aproveitando essa mudança de paradigmas aí e tal? O que seria o metaverso? Qual que é a sua hipótese que você levanta para explicar esse metaverso, né? Ou essa questão tecnológica aí, né? Eu, particularmente, gosto muito do filme Matrix. E eu acho, às vezes, em viagens, assim, eu acho que tem a ver, sim. A gente pode estar... se a gente entender as percepções que os seres humanos têm do mundo, elas são pulsos elétricos e magnéticos, tá? A gente vê a luz porque o nosso olho transforma essa informação e o nosso cérebro processa essa informação. Então, se a gente pensar no que a gente já vive, no que a gente já vê, ou de uma certa maneira... A menos comum a gente imagina que a gente está tocando alguma coisa, né? Na verdade, a gente está fazendo uma interação eletromagnética dos elétrons da mesa com os elétrons da mão. Sim. E isso sensorialmente passa para o nosso corpo e o nosso cérebro processa isso. Né? Então, isso deixa realmente uma discussão de tipo, a gente está num universo real, o que é real? A gente já está na Matrix ou a gente está evoluindo para uma Matrix? Então, essa evolução... de que os videogames, ou cada vez mais as realidades virtuais e tudo mais, cria uma sensação de realidade que realmente põe em xeque. A gente está numa realidade, o que é a realidade, ou a gente já está sendo controlado por máquinas e estamos plugados só para manter a máquina energeticamente funcionando. Às vezes não é nem por máquina, mas às vezes a gente vai chegar num ponto de evolução que os humanos vão controlar essa outra realidade, né?
muito provavelmente vamos estar chegando aí, sim. Sim. E aí é curioso pensar do seu ponto de vista científico do que é o real, porque a minha companheira é psicóloga, né? Aí se eu virar para ela e falar, não, tá, mas o que é real? Daí ela vai falar, segundo Lacan, o real é não sei o quê. Então é interessante você falar esse tipo de real, porque o real que eu tô acostumado a discutir aqui é por outro ponto de vista, né? Mas então vamos falar da teoria mais aceita, então, do Big Bang. Do Big Bang. A teoria mais vigente, né, que é a teoria do Big Bang, né, que teve um ponto de singularidade aí, vou falar alguns termos talvez um pouco não tão comuns, né? Porque, bem, para a gente entender o Big Bang, né, e aí como que a gente pensa nele enquanto formação do universo, a mecânica newtoniana, a gente vai falar muito de Newton aqui, porque ele foi realmente uma pessoa muito importante para vários conceitos, aí um cientista muito importante para vários conceitos, né? O tempo, ele passa linear. Então a gente tem uma linearidade do tempo, né? Então, como que a gente, enquanto cientista, né, pensa em descobrir de onde a gente veio? Voltando no tempo. Certo. Voltando no tempo, a gente não pode voltar, pelo menos não até agora, talvez nas próximas realidades aí que nós vamos ver, né, a gente possa voltar no tempo, né? Mas quando você volta no tempo, a gente faz essa regressão, a gente tenta entender da onde que veio, como que era a atmosfera, da onde que veio a formação do planeta, e a gente vai voltando. E aí a gente entende que o Big Bang seria um ponto de singularidade. Ou seja, em algum instante aconteceu uma explosão, no caso, né? E que a partir dessa explosão começou as formações dos planetas, ou do universo, ou pelo menos da Via Láctea, aí a gente pode pensar de vários outros, né? E também, assim, essa teoria também é válida porque a gente continua os estudos na área da astronáutica, astronomia e tudo mais, e a gente consegue observar hoje em dia formações de estrelas, formações de planetas. Então, para entender como que a Terra foi criada a partir desse tipo de observação. Exatamente. Então, a tecnologia, né, o Hubble, né, o telescópio, não o cientista, né? E aí a gente começa a ter essa ideia, né, do quanto que essa galáxia, tal galáxia está acontecendo tal coisa, tem os buracos negros, as supernovas, tal. Então isso daí também vem para corroborar com a ideia de que, então, como é que foi no começo? Mas continua sendo um ponto de singularidade, porque a gente não consegue chegar nesse ponto do começo. A singularidade que você diz é um ponto inicial para tudo. Isso. É isso que significa um ponto de singularidade. Exatamente. Essa questão da singularidade é isso. Tipo, é um ponto onde eu posso chegar, sei lá, muito próximo desse ponto, mas eu não alcanço esse ponto. Tá? Isso pensando no que a gente sabe hoje, no que eu sei hoje, né? Que também não precisaria ver os avanços da pesquisa nessa ideia aí, né? Mas o que acontece, né? Então a gente tinha um universo que estava se adensando, que estava com as matérias e tudo mais, né? Querendo se aglomerar e tal. Acontece um grande adensamento, uma grande explosão, e a partir disso, então a gente começa a ter as formações do que a gente conhece hoje em dia como os elementos químicos. O Big Bang, eu sempre penso em Big Band, porque eu estou usando trompete, aí eu falo muito Big Band. Quando eu vou falar Big Bang, eu tenho que pensar em Big Bang. Né? A teoria do Big Bang... Cacete. Essa teoria que você está comentando agora, ela pressupõe a existência de um universo anterior? Seria uma coisa cíclica? Não. Não necessariamente? Não necessariamente. Tá. Não necessariamente. É que assim, quantos universos existem, né? Isso daí a minha companheira ali já vai adorar de ouvir depois. Que bom, segundo a Marvel, existem muitos universos. Muitos universos, e tem teorias físicas também dos buracos de minhoca e tudo mais, que teria multiversos aí, né? Sim. Então, pensando na Via Láctea, né? E na formação deste universo que a gente entende como realidade. Tá. Ó que viagem, né? Dentro da realidade. Não dá pra afirmar nada hoje em dia, né, cara? É muito difícil, né? E aí a gente tem essa questão de que, na realidade, como a gente percebe ela, o Big Bang seria o início de tudo. E agora estamos vendo aí morte de estrelas, conseguimos medir ondas gravitacionais, então tem uma série de coisas aí que a evolução científica não para, né? Está em constante movimento, assim, né? E aí a gente tem que pensar,
um grande ponto que eu gosto de destacar é em que contexto histórico você está fazendo essa afirmação? Porque se eu afirmar hoje que existe apenas um universo, pode ser errado. Mas, sei lá, 50 anos atrás, não era tão errado assim, né? Então a gente tem que sempre pensar a constante evolução da ciência que leva a constantes atualizações da teoria, né? Isso aí também é bem curioso, assim, porque a ciência, né, é vendida, e aí eu acho que é vendida mesmo o termo, né? Como algo imutável, o poder supremo de tudo, né? Uhum. Enquanto, na minha opinião, a ciência é aquela que dá a melhor resposta. E é aquela melhor resposta, né, para determinadas situações, e essas melhores respostas mudam. Sim. Só que tem que mudar segundo o critério científico, né? Já pensou, cara, se daqui 50 anos a gente realmente descobrir que a Terra é plana? Esse ponto não dá. Então, por Nesse que a ponto- Terra é redonda? Por que os planetas são redondos? Então, os planetas são redondos, né? Eu até gosto de memes na internet que falam assim, se você respondesse que a Terra era redonda nos anos 90, lá, anos 2000, o professor ia dar errado para você, porque na verdade a Terra é um geóide, né? Mas o que permite que a Terra, os planetas, né, sejam, até as estrelas mesmo, né, sejam com uma geometria esférica? Vamos aproximar para uma geometria esférica aí. É a questão da massa. Por que alguns asteroides ou outros corpos celestes, né, pequenos, não são esferas? Né? Uhum. Porque durante a formação e tal, a gente tem a lei da gravidade. Então, a gravidade é um dos agentes que faz, então, com que os corpos celestes sejam esféricos, aproximadamente esféricos ou não. Então, essa parte de ser a Terra plana seria impossível, porque a Terra é muito maçuda, né? Podemos dizer assim, tem uma massa muito grande, né? Tem forças internas, né? Que a gente está falando de matéria ferro fluido, né? Ferro fundido no núcleo, crosta terrestre, rochas e tudo mais, né? Então a gente está falando de uma matéria densa. E essa matéria densa ela tem que se organizar. O que dá, um dos fatores que dá essa organização é a força gravitacional. E a força gravitacional tende sempre a criar objetos esféricos do jeito que a gente está no espaço e tudo mais, né? Então, a esfericidade tanto da Lua, quanto da Terra, de Marte, de Vênus, do Sol, né? Essa aproximação esférica disso daí, vem por causa dessas forças, assim. São materiais densos que tendem o agrupamento deles. Podemos dizer até que a mínima energia é uma esfera, né? A situação de que ela cria uma estabilidade e ela vai, então, se agrupar esfericamente aí. Entendi. Então a gente pode dizer algo do tipo que o formato esférico é um formato onde você tem menos perda de energia. Sim, eu não diria perda de energia, mas o formato esférico é aquele que gastou-se menos energia para formar aquele daquela maneira e gasta-se, ou não sei se gastar seria o termo correto, né? Mas para se manter. Então a gente tem também a manutenção, a gente tem um equilíbrio. A Terra não se desfaz. A gente está desfazendo a Terra por vários motivos, mas ela por si só não se desfaz. Né? Se não bater um asteroide, um meteoro, algo desse tipo, ela não vai se desfazer. Sim. Esse é um termo bem interessante também de falar que a gente vê as pessoas falando, o mundo vai acabar. Não. Cara, o mundo não vai acabar tão cedo. Não. A gente eventualmente vai acabar daqui a um tempinho, mas o mundo mesmo vai continuar aí, cara. Não vai. Os fungos, principalmente, vão continuar, vão tomar conta. Aliás, uma indicação. Você assistiu Fungos Fantásticos? Eu assisti. Muito legal. É muito foda, né? É muito legal. Se você não assistiu ainda, assiste, que é genial, cara. Fungos agora moram no meu coração. Né? É genial mesmo. E até é engraçado você falar disso daí, né? Porque hoje mesmo eu tava dando uma aula sobre leis de Kepler e gravitação. Né? Leis de Kepler. Tá. E depois a gente fala um pouquinho dele aí, né? E de gravitação. E tem um simulador também, se eu posso dar várias dicas aqui. Claro, né? claro. Né? Tem um site da Universidade de Colorado, de Boulder, que é um PHET, né? Que são simulações em física. Tá.
E aí, nessas simulações, eu estava tratando uma das simulações em sala de aula. E aí, o que aconteceria se eu dobrasse o tamanho do Sol? O que aconteceria se eu dobrasse o tamanho da Terra? De massa, né? Tamanho não, desculpa. A massa da Terra, a massa do Sol. E aí, os alunos ficaram espantados de que se eu dobrar o tamanho do Sol como ele é hoje, a Terra ainda continua em órbita. A órbita dela muda. Tem uma proximidade muito grande da Terra, né? Porque a órbita terrestre, todas as órbitas são elípticas, né? A órbita terrestre é muito próxima de um círculo, que a gente fala tecnicamente que é uma elipse de baixa excentricidade. Essa elipse muda, ela passa a ser uma elipse de maior excentricidade, mas a Terra continua em órbita. E aí eles falam assim, nossa, mas a Terra não ia colidir com o Sol e tal, não sei o quê? Eu falei assim, não. E aí, mas ele falou assim, mas a vida aqui já ia ter acabado muito antes. Aí eu falei assim, isso sim. Uma outra história, né? É, a vida aqui já tinha acabado muito antes, mesmo porque nessa simulação, ele simula as forças gravitacionais. E como a gente está numa distância praticamente, a gente está numa órbita praticamente circular, né? Então isso dá uma estabilidade também nas forças gravitacionais. Então a gente pode falar que a força gravitacional é sempre constante. A força de atração entre a Terra e o Sol é basicamente constante, né? Quando ela está elíptica, essa força gravitacional não é mais constante. E aí, o que acontece? O que você conseguiu imaginar com locais ou ao invés da gente ter estações do ano, a gente ter estações onde a gravidade é mais forte ou menos forte, de intensidade, Sim. Que é o que aconteceria. A gente teria atrações diferentes que poderiam... Agora, você imagina o seguinte, para a galera da astrologia, e antes de alguém falar alguma coisa, eu quero conversar com alguma astróloga aqui também, porque eu quero abrir diálogos aqui. A ideia desse podcast é abrir diálogos. Mas se o pessoal já tem tanto material de estudo, vou ser bem político aqui agora, se eles têm tanto material de estudo já só com a atração da Lua, né, que tem bastante coisa da astrologia que é baseada na Lua. Você imagina se tivesse uma força gravitacional do dobro, igual você falou, do dobro do tamanho do Sol. Que maluquice que seria essas teorias de... Seria maluco. Assim. A Lua com certeza não existiria, né? E também voltando à questão inicial do Big Bang, né? Uma das teorias mais aceitas também hoje em dia é que o universo está em constante expansão. Sim. O Sol a gente sabe que está crescendo, né? Então... Peraí, o Sol está crescendo? O Sol está crescendo. Ele está mudando, tipo, ele é uma estrela... Agora me falha a memória qual que é a classificação dele. É tipo de quinta grandeza? Que tem as supernovas, gigante amarela, gigante vermelha e tal. Tem algumas classificações que me foge agora essa classificação aí. Nossa, você não sabe, imagina eu, né? E ela tá se expandindo. Isso eu não sabia. Então o Sol, daqui a alguns bilhões de anos, a tendência é que ele engula Mercúrio, Terra, Mercúrio, Vênus, Terra, talvez engula até Marte. Caramba! Até tem alguns memes que eu gosto de seguir tem algumas... não são páginas no perfis Facebook. De Instagram. Perfis de Instagram, assim, que eles fazem uns memes científicos, assim, que tipo, é o Plutão dando risada daqui a alguns bilhões de anos. Quem não é mais planeta agora, né? Porque, assim, não vai existir mais planeta. Então, a evolução do universo, a evolução da Via Láctea, a evolução do nosso sistema solar, né? Vamos pôr aqui no sistema solar, vai fazer com que o Sol dobre de massa. E isso a Terra vai começar a deixar de existir. Isso a gente tá falando de quanto tempo? Bilhões de anos. Bilhões? Bilhões. Não vai ser nada muito próximo. Provavelmente a gente já vai estar extinto há muito mais tempo Podia antes. ser mais rápido, né? Para acelerar um processo aí. Não, mas a gente vai se autodestruir, tudo certo. Em breve, né? A Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos, é isso? Isso. Também tem mais uma dica aí, é assistir o Cosmo com Neil deGrasse Tyson, que foi do... Grace, agora não sei, que é o mais recente, né? A releitura lá. E eles têm os calendários. Ele faz como se fosse a evolução da Terra em um único calendário. Fala que a gente está em segundos desse calendário, né? A gente está, assim, a raça humana, enquanto a gente entende, né? Sem contar talvez até as demais, o homem de Neandertal e tudo mais, né? A gente está numa ínfimo de tempo. Essa teoria dele dele não, né? Mas essa teoria que ele mostra lá, visualmente muito, muito claro, é que se a gente pega o tempo... Só da Terra, né? Ou do universo? Não, acho que é mais da Terra. É só da Terra, né?
Se, por exemplo, se a criação da Terra fosse dia 1º de janeiro no 1º segundo do ano, a raça humana estaria tipo, nos últimos segundos de dezembro para virar o ano, né? Exatamente. A gente estaria lá no finalzinho, em alguns segundos, assim. A gente teria nascido enquanto raça humana em segundos, assim, né? Eu acho que ele começa com o Big Bang. Eu acho que o 1º de janeiro... o 1º de janeiro, né, é o Big Bang. O 1º e 2º de janeiro é o Big Bang, que é a criação da Terra. Né? Enquanto... A criação da Terra é no mesmo ponto do Big Bang? Então... Ou tipo, o Big Bang foi antes, aí depois de algum tempo surgiu a Terra? Eu não sei precisar essa resposta. Tá. Mas acho que se foi pouco tempo depois. Assim, pouco tempo dentro do calendário do cosmos, né? Não pouco tempo para a gente, assim, né? Porque ele começa a se adensar e começa a formar os planetas e tudo mais, né? Então tem o quão forte foi essa explosão para ter pelo menos a sementinha da Terra, por assim dizer. Entendi. Né? Okay. Não foi instantâneo também. É curioso pensar que tudo bem que teve uma explosão, mas a explosão da ideia, eu acho que talvez da instantaneidade das coisas, né? Tipo, explodiu, já tem todos os planetas formados, né? Sim. Não é bem assim, né? Ou tem a evolução dos planetas, o distanciamento, a formação talvez a Terra fosse plana logo depois do Big Bang, não. É uma piadinha só, não vamos falar muito de Terra plana. Agora você imagina se a gente estiver vivendo numa realidade criada, né? Igual a gente estava falando, de uma sociedade que é de Terra plana. Aí a gente vai ter como realidade a Terra plana. Olha só. A gente morderia a língua 2 vezes, né? Exatamente. Voltando à história do fogo que você está falando, no começo que com mais tempo livre a gente conseguiu começar a observar outras coisas que não só a nossa própria sobrevivência ali no dia a dia. Isso. Né? Como que é essa relação do ser humano com as constelações, com estrelas? Essa relação começa, eu acredito que foi quando o grande start, né? Se eu posso colocar um evento como o início disso tudo, foi realmente quando a gente se estabelece como sociedade. Uma sociedade mais estável, né, no sentido de que a gente não precisa mais correr atrás tanto da comida, a gente tem uma estabilidade mais econômica mesmo. Sim. Porque se a gente for ver, todas as grandes sociedades do passado, os egípcios, os maias, babilônios, tal, que tinham uma estrutura de sociedade que permitiam que não se fosse apenas a sobrevivência. Né? Não era só caçador-coletor, né? Exatamente. Você conseguia ter uma coisa estruturada para você sobreviver. Exatamente. Você começa a pensar. Você começa a refletir sobre a natureza, né? A gente parte que a física é uma ciência da natureza e parte da filosofia. Então, a gente vai pensar nos egípcios, sumérios, maias, tal, babilônios, chineses, né? Enquanto filósofos, né? A gente pode pensar assim em filósofos porque, pelo menos me foge ao que eu posso falar, né? O quanto eles classificavam enquanto ciência, enquanto física, enquanto química, né? Então vamos pensar de uma maneira mais geral, né? E aí, de fato, eles começam a se questionar, porque é intrigante, né? Sim. De onde que a gente veio? Por que tem a Lua? O que são essas estrelas? O que são esses pontos? Sim. Não, se hoje em dia a gente tem montes de respostas e a gente ainda fica intrigado com um monte de coisa que a gente não sabe, né? E se a gente for pensar bem, é encantador, né? E aí que entra a parte da viagem. Eu acho que assim, quem já acampou, quem já foi para uma região onde saiu dos grandes centros, onde tinha um céu limpo, onde você consegue observar a Via Láctea, onde você consegue observar uma série de estrelas e o céu mesmo, né? Eu acho que é encantador. Sim. E aí imagina... É meio hipnótico o negócio, né? E quando você vê, então, que... Pensa que a gente tá falando de, sei lá, até antes de Cristo, né? Datado isso daí. Sem poluição. Sem um monte de coisa. Sem muita luz. Sem muita luz. Então, o céu deveria ser deslumbrante, assim. Eu imagino um céu deslumbrante e que chama muita atenção. O céu do hemisfério sul, você consegue observar mais constelações, não é? Eu acho que eu escutei isso uma vez. Do tipo, quando começou a colonização do hemisfério sul, né? Américas e tal, que os portugueses ficavam deslumbrados com o céu do hemisfério sul, porque ele era diferente. Não sei se era
tinha mais. Acho que não, porque não faz sentido. Né? Mas era diferente, né, do hemisfério norte. Sim, Então... sim, a gente tem uma diferença, porque a gente pensa, então, na abóbada celeste, né? Já que a gente está pensando na simetria esférica da Terra, né? Então, quando a gente olha para cima, a gente vê um certo pedaço do céu. A gente não vê o céu inteiro, né? E conforme a gente muda na posição geograficamente falando, a gente vai ver outras partes do céu, né? Certo. Isso pensando em... Acho que a gente pode pensar realmente num semicírculo, né? Um semicírculo esférico, uma calota esférica, uma semicalota esférica, assim, de hemisfério sul e hemisfério norte, ou hemisfério sul e hemisfério norte, né? Mas como a Terra está no movimento de rotação, né? Então a gente tem essa outra simetria. Se eu for pensar, posso falar de física aqui? Falar de física? Não, falar difícil. Difícil? Bom, é bem provável que eu não entenda muita coisa. Porque física era a matéria que a única matéria que eu fiz de recuperação na escola era física. Isso eu já ouvi falar que... Mas não, manda bala. Algumas pessoas vão entender. Não, é porque você está tratando de uma simetria esférica, então quais são as variáveis da simetria esférica? São o ângulo, o raio, né? Imagina uma esfera, o ângulo de rotação, assim, e um outro ângulo azimutal. Então a gente tem dois ângulos e um raio que define essa rotação, né? Então aí você consegue imaginar que o ângulo de rotação, como você está rotacionando durante o dia e tudo mais, você tem o movimento de rotação da Terra, né? Você vai ter esse movimento que você consegue identificar coisas iguais no mesmo hemisfério, mas quando você muda de hemisfério, tem isso daí, né? Tem essa mudança de estrelas, né? O céu realmente muda, né? A gente pode falar que o céu muda. E também tem um movimento de translação da Terra em torno do Sol. Sim. Então a gente está vendo outras partes. Por isso que às vezes o Mercúrio pode estar visível, às vezes o Júpiter não está e tudo mais. A gente tem um céu diferente a cada dia da semana. E é legal, eu tenho um aplicativo no celular que chama, acho que Mapa Celestial, se eu não me engano, que é um de realidade aumentada, assim, que você vai apontando no celular e ele vai te mostrando as constelações, os planetas para a direção. É bem interessante. Tem diversos aplicativos e softwares, né? Eu conheço alguns que era da época dos softwares ainda, que você tinha que comprar um CD-ROM. Vinha com CD-ROM ainda para vir, né? Que é o Stellarium, tem o SkyMap, agora com essa questão de realidade aumentada, né? Você pode apontar, você tem a geolocalização, você pode aumentar, tal, não sei o quê. Então fica a dica aí também, que são muito interessantes de ver, que você aponta e você consegue identificar aquilo lá, né? Só voltando a falar das diferenças do céu, né? A gente teve a época das grandes navegações, né? Ou até antes disso, eu acredito, né? De que você tinha orientação pelo céu. E essa orientação no céu do norte era a estrela polar. Porque era uma estrela que indicava a direção, uma certa direção. E aqui, no hemisfério sul... Era uma estrela que sempre estava na mesma posição? Isso. Tem algumas estrelas de posição fixa que você conseguiria se orientar. E aqui a gente tem um famoso Cruzeiro do Sul. Que também indica, né? Você consegue se orientar em relação ao céu. Então, o céu também... olha que louco, né? A gente tem uma sociedade estruturada que permite a gente olhar para o céu. Que permite que a gente tenha uma sociedade ainda mais estruturada. Sim. Né? Porque é isso, você começa a gerar comércio, você começa a gerar outras coisas, ou mesmo os grandes deslocamentos de povos, né? no globo terrestre aí, né? Então você tem todas essas orientações aí que eu acho bem interessante. Assim. E você estava comentando um pouquinho antes de começar a gravar sobre uns estudos que, não sei se são novos ou se já faz um tempo que existem, sobre as constelações do ponto de vista dos indígenas, né, dos índios. Isso, porque também a gente tem que entender que as constelações, né, ou seja, são povos, né, são sociedades estudando. Tá. As estrelas são lá, não é que é uma verdade absoluta que aquela constelação é de Escorpião, por exemplo. A gente que deu um significado para aquela formação de estrelas ali. A gente, Europa, né? Assim, a gente é o mais aceito. O mais aceito. Não, eu acho que é só por chatice e para não, mas tá certo. Ressaltar isso, né? Porque os chineses, com certeza, eles tinham uma sociedade estruturada o suficiente para poder olhar para o céu e falar assim, essa constelação é tal. É o horóscopo chinês, né? Deve ser baseado, o equivalente ao europeu, né? Essa parte. Que daí você tem o cachorro, você tem o
O rato, o coelho. Esse eu não sei muito de Bom, mas eu imagino que deve ter alguma relação né? assim, né, de constelações. Mas os maias tinham. E os índios brasileiros também tinham. Achar que índio brasileiro era só silvícolas e tal, não sei o que, é um grande erro, né? E aí, eu tô tendo contato com outros professores dentro do Instituto Federal, né? Eu já tinha ouvido falar, eu tenho um livro em casa que fala sobre isso, né? De que os indígenas brasileiros também viam o céu. Eles também se orientavam pelo céu e também davam explicações para o céu. Tanto que tem os deuses, né? Então, as primeiras grandes explicações são os deuses, né? As entidades da natureza que, de uma certa forma, controlam aquele fenômeno que a gente não sabe controlar, né? Mas eles olhavam e eles viam, se eu não me engano, onde está a constelação de Órion, que seria o cinturão de Órion, que a gente aqui... As Três Marias. A gente conhece como as Três Marias, né? Seria a constelação da serpente para os indígenas. Assim, garanto que na China eles não chamavam Três Marias. Não, com certeza não. Nem nos maias, tá ligado? Não, com certeza não. Mas eles viam as mesmas estrelas, sim. né? E tem a do homem caçando. Então, os povos dão significados, né? Que isso que é a ciência, né? A ciência é pessoas, né? Que têm a capacidade de estudar. E quando eu falo capacidade, não é capacidade mental, mas sim a capacidade, oportunidade e outros sentidos, assim, né? De que olharam, então, para o céu e viram coisas e dão nome para aquilo. Porque a gente quer classificar, a gente quer entender. A gente gosta de dar nome para as coisas, né? Exatamente, a gente quer entender aquilo, né? E aí, lógico que os índios brasileiros vêm da mesma coisa, diferente dos maias, dos astecas, dos incas, né? Que estão numa região mais próxima geograficamente, se a gente for ver, talvez, né? Do que os índios estadunidenses, né? E também dos europeus e dos egípcios, dos babilônios, dos africanos. É que aí, como você, na conversa que a gente teve um pouco antes de começar, você mesmo falou assim, quem vence a guerra é que conta a história. Sim. Né? Então, infelizmente, a história africana, a história chinesa, ou a história do Oriente, de uma maneira geral, ela acaba sendo apagada simplesmente por... Exatamente. Aí você precisa ir caçar o manuscrito que tá na caverna de não sei onde, que vai... muita coisa se perdeu, eu acho mesmo, né? Eu acredito que... Não, com certeza. Que se perdeu, né? Mas então a gente não sabe a história, mas eles poderiam ter uma explicação muito mais... Voltando, né? Não, vamos tentar não classificar como melhor ou pior. Né? A gente também sempre tem... Uma explicação diferente. Uma explicação diferente. A gente sempre tende a falar que porque o que eu conheço é melhor, né? Né? Mas vamos tentar não falar assim. Eles tinham uma explicação que, infelizmente, se perdeu. Assim como os chineses também tinham uma explicação que talvez não tenha se perdido tanto, porque a sociedade chinesa acho que se manteve um pouco mais organizado. Mais organizado e tal. Mas os incas, os maias, esses povos foram dizimados aí e todo aquele conhecimento para onde foi, né? Pois é. Infelizmente. Jamais saberemos, né? Da China é interessante porque eu sou praticante de Kung Fu, né? Eu faço estilo louva-a-Deus. E você deve ter ouvido já falar nos templos Shaolin. A importância do templo Shaolin, além de ser um templo budista, ter essa correlação, é que eles eram grandes, não depósitos, nem bibliotecas, mas tipo... Eles concentravam muitos documentos de técnicas antigas. Era um repositório. Repositório. Isso, essa palavra que eu estava procurando. Era um repositório de várias técnicas. E aí, historicamente, até hoje, você não consegue ter acesso, né? Mas existem lá que foram preservados de 800, 900 anos, sabe? Atrás, né? É bem doido. E uma outra contribuição, acho que essencial para o nosso dia a dia hoje, veio ali da América Central. Eu imagino, né? Que é o milho. Sim, O milho é a base da alimentação de vários povos, né? Sim. Historicamente é super importante. Então, essa questão. E aí a gente entra novamente na questão do fogo, né? Sim. Milho com fogo, sabe o que dá? Pipoca. E aí temos nosso amigo Krum. Cara, esse eu acho que foi o melhor link que eu consegui fazer. Ai. Bom, não é do México, nem da Guatemala, nem de Honduras. É da Barra Funda, tá ligado? Os caras montaram uma fábrica lá, mano. Eles começaram fazendo... Deixa eu mostrar pra esta câmera aqui, ó. Olha que embalagem maravilhosa. Prática.
Legal. O Caio e o João, eles começaram a fazer... Vou contar um pouco da história. Eu sempre falo a mesma história, eu vou contar outra vertente da história, já que a gente tá falando, né? Sobre isso. Quando eles eram mais novos, né? Eles gostavam muito de pipoca. Tipo, um ia por causa do outro. Assistir filme de tarde, eles gostavam muito de fazer pipoca. Só que aí eles brigavam por aqueles peruás que ficavam no fundo da panela. Sei. Que não estourava direito, só um pouquinho. E aí eles começaram, de moleque, começou a tipo, vamos fazer a pipoca perfeita. E começaram a pensar sobre isso. E aí foi vendo, putz, se deixa ela um tempo aqui, depois passa pra lá e aí estoura em tal temperatura, a gente consegue controlar a expansão. E eles transformaram isso num processo industrial. Olha só, eles fizeram ciência alimentícia. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. E aí eles até, cara, eles ganharam um prêmio na Inglaterra de inovação com o Cukrum, com o projeto. Você consegue mais informações sobre isso e onde comprar no Instagram deles, @Cukrum. E a gente pode abrir aqui para degustar esta iguaria da zona central de São Paulo. Certo? A gente abre aqui, dá uma chacalada para usar a lei da gravidade para cair o tempero. Entendi. Para dar uma uniformizada no tempero. Exatamente. Bom, eu não preciso falar que ele é vegano, ele é 100% natural, eles fazem 100% das coisas que estão aqui dentro. E aí você fique à vontade aí, ó. Vamos provar. E aí ele tem esse nome porque quando você come ele faz cukrum na sua boca. Olha só. Visitem no Instagram, @Cukrum, certo? Valeu pela parceria aí. Interessante, né? Bem legal. Num sabor de limão mesmo. Mas é interessante, só fazendo um link aí, o quanto que métodos científicos, né? Que também às vezes é muito criticado, né? Por que a ciência tem tanta validade? Por que a ciência vende, né? É porque você consegue aplicar métodos que te dão resultados. Mais científicos, duramente falando, né? Tipo, seguir o método hipotético dedutivo, de não sei o que, tal, não sei o que. Mas, na verdade, você tem uma situação, problema. Você aplica o que você sabe. Você gera hipóteses. Você testa essas hipóteses e cria um produto. Sim. E aí você consegue replicar também. Acho que uma parte da ciência é você conseguir replicar esse experimento. Exatamente. Quer que seja em qualquer lugar, né? Isso. E também tem a parte da falsibilidade, mas depois a gente fala sobre isso aí. A gente estava falando de navegação, de constelações. Acho que um outro avanço tecnológico também que foi muito importante foi a bússola. Sim. Principalmente para os deslocamentos terrestres, né? E é muito louco você pensar na bússola, né? Porque, assim, a história do magnetismo, esse de fato, pelo menos o que apresenta pra gente, né? Se inicia na Grécia, onde se observou pela primeira vez, então, que rochas poderiam atrair ferro e tinha as magnetitas lá da região da Magnésia e tal, né? Nessa época da Grécia, desculpa te interromper, eles já entendiam que era algum fenômeno natural que estava acontecendo, ou eles atribuíam isso talvez a alguma divindade, alguma coisa, sabe me explicar isso? Não, historicamente falando, né, e pensando no histórico europeu, né, os filósofos começam a trazer essa ideia de ciência, de organização do pensamento, de quebra dessa divindade, porque até então tudo era divino, né, tem um rei trovão, você tem um rei trovão em praticamente todas as sociedades, né, todos os povos aí, né. Tem o Tupã, tem o Thor, enfim, vai ter em outros, né? Então, eles começam a pensar, eu acho que de uma maneira um pouco diferente, talvez, de trazer essas explicações. Por que o ferro atrai? Eu acho que primeiro, e aí boa parte da ciência mesmo, começa da observação. Da observação e você ter um problema, né? Então, por que o ferro é atraído por essa rocha? Sim, acho que um exemplo mais comum que pode existir é a maçã caindo na cabeça, né? A gente pode falar depois disso aí, calma aí. Não, mas assim, de observação, que é o exemplo, pelo menos pra mim, né, que sou leigo, trabalho com vídeo, tá ligado? Visual. Que a história que conta é que na cabeça de qualquer outra pessoa seria só uma maçã caindo. Eu acho isso uma boa anedota. Beleza, daqui a pouco a gente vai falar de Newton ainda, né? Então eles trazem essa ideia do conhecimento. Né, de estruturação do conhecimento, de como que eu vou trazer informações, como é que eu vou construir esse conhecimento, né? Na China, muito mais
tempo atrás, né, você já tinha a ideia da bússola, né? E você já tinha a ideia de imantar. E essa pequena... a gente pode pensar numa agulha, né? Não sei qual que seria o tamanho da agulha na época, né? Mas enfim, a gente pensa numa agulha. E essa agulha tinha uma certa orientação. Quando ela era deixada livre para rotacionar. E você está apontando uma direção. Qualquer lugar que você vire, e aí para quem já acampou e para quem já pegou a bússola do celular, você vê, não é eu não acho fácil se orientar por uma bússola. Hoje em dia, mesmo porque a gente tem GPS, então a gente nem pensa muito em como se orientar através de mapas e bússolas, né? Sim. Mas ela sempre tá dando uma posição. Não importa quanto você gire, né? Ela vai estar orientando. Sempre tá pro mesmo lugar. Né? Isso vem da formação da Terra. Isso vem depois de bilhões de anos, talvez, sei lá, quando, do Big Bang, que o núcleo da Terra não é sólido. Ele é um núcleo denso de ferro, né? Mas é um núcleo mais líquido, fluido. E isso gera o campo magnético da Terra. E os chineses, ou a gente, né? Estando na superfície desse campo magnético terrestre, a gente consegue se orientar. Aí se fala assim, o Polo Norte, o Polo Sul, isso daí já vem com a construção da ciência e falando assim, a gente tem que dar nomes, né? Sim. O que é o Sul, o que é o Norte, né? Exatamente. Porque também a ideia de Sul e de Norte, depois de um tempo, com o Ørsted, né? A gente vê que o que é o Polo Sul e o que é o Polo Norte. E a gente vê que a atração se dá por polos diferentes. Então, aquilo que se chamou de Polo Norte, na verdade, está sendo atraído pelo Polo Sul. Então, quando a bússola aponta para o Polo Norte, né, não sei se fizeram essas correções ou não, mas ela está apontando para o polo contrário a ela. Ela se orienta na direção do polo contrário. Então, a gente não chama de norte, mas na verdade a gente está apontando para o sul. Conseguiram visualizar? Não, mas bola para frente. Não, tudo bem. Né? Então, mas assim, são as construções que vêm depois, né? Os chineses viram que ela apontava. Entendi. Né? E deram aquilo, sei lá se foi os chineses que deram o nome de Polo Norte. Mas deram assim, isso aqui a gente vai nessa direção, então a gente consegue achar, sei lá, a gente vai de uma cidade para outra, seguindo essa direção. Se eu rotaciono, se eu pego e faço um ângulo de, sei lá, 45 graus em relação a essa outra cidade, eu vou chegar na outra cidade. E aí a gente começa a ter essas ideias de mapa de orientação pelo magnetismo terrestre que é gerado da constituição da Terra. Né? A Terra poderia não ser magnética. A bússola, como a gente conhece hoje, mais ou menos, foi então os chineses que criaram. Sim. Isso a gente está falando de quantos mil anos? Ixi, agora... Mais ou menos. Não tem como chutar. Não, eu não tenho como chutar. Tá, não, beleza. Mas eu acredito que seja antes de Cristo. Tá. Antes de Cristo. Porque os chineses também têm... Eles foram muito, muito evoluídos em uma certa dinastia. Tanto economicamente como cientificamente. Então, eu lembro de um documentário que eu assisti que eles já tinham sismógrafos na época. Caramba. O sismógrafo consistia em algumas hastes, uma bola pesada, o que a gente chama de equilíbrio instável. Qualquer perturbaçãozinha, né, a bola cairia. E a direção para onde a bola cairia indicaria a direção do terremoto. Caraca, que loucura. E eles conseguiam mandar equipes, então, para ver o que tinha acontecido e tal, não sei o quê. Foi de Xaming, talvez? Talvez. Mas eu sei que, assim... E aí, também, nesse documentário, ele até fala por que decai, então, essas dinastias, né? Ou, pelo menos, a ciência nessas dinastias. Porque se acreditava que o filho do astrônomo tinha que ser astrônomo, né? Só que, na verdade, não, né? A gente sabe hoje em dia que não é porque meu pai fez tal coisa que eu tenho que fazer tal coisa. Ou eu posso até fazer, mas se meu pai é um super jogador de futebol, não quer dizer que eu vou ser um super jogador de futebol. Eles achavam que um puta astrônomo, né? Poderia, o filho dele ou as gerações que viriam dele seriam putas astrônomos. Entendi. Mas, na verdade, não. Então, a ciência começa a decair na China, naquela época, um pouco por causa disso. Que eram pessoas erradas, pessoas em funções erradas, assim. Exatamente. Às vezes o filho de um puta astrônomo, ele era um ótimo agricultor, mas estava como astrônomo. Exatamente. E talvez isso, a Grécia evoluiu, né? Porque os grandes filósofos que estavam passando aquele conhecimento
tinha o envolvimento econômico, né? Uhum. Mas não eram os filhos dele. Sim. Pelo menos eu não me lembro na história de ter, tipo assim, o filho de Platão também foi um super filósofo, porque... Não, na verdade Entendi. foram pessoas que reconheceram a autoridade de Platão ou de outro filósofo e seguiam eles e aprendiam com eles. Eram mais Então, alunos, né? Discípulos. exatamente, os discípulos. Cara, mas é curioso pensar na China desse ponto de vista, né? Porque eles eram tão evoluídos, tão à frente do seu tempo, se a gente pode colocar dessa forma, e ter essa mentalidade de não conseguir sacar que o filho de alguém que faz bem uma coisa não pode não fazer tão bem essa coisa, né? É curioso pensar isso, né? Por um lado, ele era mega evoluídos e por outro, não sei explicar. Eu também não sei. Por isso que eu não tô julgando, eu só tô falando que é curioso. Não, mas realmente é bem curioso, mas a gente tem que pensar também nas questões de... Talvez a questão... A política, hierárquica... exatamente, porque a gente estava vivendo... né? Como se eu tivesse vivido naquela época, talvez, né? Não sei. Mas enfim, né? A gente tem uma dinastia. Então o filho do rei ia ser rei. Sim. Tá, ok. Entendeu? Pensando desse ponto de vista. Tinha que ter essa hierarquia. Não tinha essa mobilidade social. Um filho de um plebeu não poderia ser alguém importante em outro lugar, por exemplo. Exatamente. Na verdade, esse daí foi um dos motivos, né? A hierarquia ter que ser respeitada, né? As castas, né? Puxando pra Índia, assim, ter que ser respeitadas é que foi um dos motivos. Depois teve começa o comércio com a Europa. Aí começa, belicamente falando, nesse documentário aí, né? Eles falam que os europeus não sabiam tanto de navegação. Não era assim, né? Então eles, na verdade, pegam essa ideia aí. Só que a China, por ser continental, né? Um país enorme e tal, ela se aprofunda no tipo de navegação por rios. Entendi. Enquanto a Europa vai pro mar. Uhum. E isso faz com que também o império vá diminuindo. Sim. Todo império tem a sua ascensão e depois... Né? Então, talvez tava na época de acabar e aí são soma de fatores, né? Sim. Aí começa a fome, aí começa outros fatores aí que vão e declinam o império, né? Sim. Mas o que eu queria chamar a atenção, né? E aí voltando para questões da física aí, né? Tipo, então a gente tem um núcleo terrestre que gera o magnetismo. A gente percebe que materiais ou rochas na superfície terrestre respondem a esse estímulo, né? Esse estímulo magnético aí e tal. E aí, a partir disso daí, então, a gente começa a querer entender mais sobre o magnetismo também, né? A gente tem uma série de coisas aí que a gente quer entender, a gente quer se aprofundar, né? E queremos ver o que vai acontecer, o que não vai acontecer e tal. A explicação mais aceita para o magnetismo nos dias de hoje vem da mecânica quântica. Vixe Maria. Ou seja, agora a gente vai entrar numa área aqui. Não vou aprofundar muito, mas assim, algo que começou antes de Cristo com os filósofos, a primeira observação, a gente tem uma aplicação prática e importante para o fenômeno do magnetismo. Certo. Depois a gente vem, isso que eu tô pulando a parte em torno de 1700, que é Oersted, Faraday e tudo mais, que trazem a teoria eletromagnética, né? A teoria magnética e a teoria eletromagnética, né? Tal. Mas a compreensão de por que aquele mineral era magnético vem com a estrutura atômica. Então a gente precisa chegar em 1920, 1930, ou seja, a gente dá um salto de 1600 e pouco. Né? Vamos pensar nos modernos, né? De Newton, Oersted para cá, né? Para chegar na compreensão da estrutura atômica. E com essa compreensão da estrutura atômica, o que são os famosos spins, os famigerados spins, aí eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar de spin. Espinho? Spin. Spin. É de inglês, spin. Tá. Enfim. Não ouvi falar. Não, são os orbitais magnéticos, enfim. Né, é o giro do elétron em torno dele mesmo, o spin. Ah, tá. Não, beleza. Tá. Agora eu consegui visualizar, pelo menos. Né? E é isso que dá uma das propriedades magnéticas dos materiais. Então, olha que salto que a gente tem que dar. Não é um salto, desculpa, eu odeio essa palavra. Né? Mas o quanto a ciência evolui para a gente chegar lá que aquela hematita, que se não me engano é ferro 2O3, né? Eu não, acho que estou enganado, mas tudo bem. Mas
tem a composição química de óxido de ferro, que é a estrutura atômica dela, que proporcionava o magnetismo. Uma coisa que a gente Inimaginável. entre aspas, descobriu lá atrás e está sendo explicado agora. No século passado, sim. Isso. E continua. E aí a gente vai evoluindo e tem cada vez mais equipamentos e vai mudando o paradigma de pensamento e a sociedade vai demandando coisas mais tecnológicas mesmo. Acho que a gente está numa sociedade muito tecnológica, né? Sim. E aí essa tecnologia vai sendo demandada, essa tecnologia tem uma via de mão dupla de enquanto a ciência coopera com a criação de tecnologia, que a tecnologia coopera com a criação e com a evolução da ciência. Sim. E assim a gente vai. Então, eu não vou falar muito de quântica aqui, não. É só para... Você acha que no meio desse rolê todo aí de ciência e tecnologia, tem uma variante que às vezes eu acho que é muito boa, às vezes eu acho que não é boa, que é o mercado? Tem, com certeza. Qual que é a sua opinião sobre isso, Cindy? Você acha que de uma forma resumida, ela é mais benéfica ou maléfica para a ciência? Maléfica não, mas tipo, poderia ser usado de outra forma, entende? É muito, muito, muito complicado responder essa questão. É por isso que eu te chamei. Porque assim, o que eu acredito, né? Sim. Cientistas são pessoas. Uhum. Então, cientistas estão sujeitos à subjetividade do sujeito. Ou seja, eu tenho minha família, eu tenho meus problemas financeiros, eu tenho meus... Assim, tudo está em torno disso daí. E aí tem também a questão da sociedade, né? A gente fez uma vacina para Covid, humanidade, né? Uhum. Fizemos uma vacina para Covid em 1 ano. Coisa inimaginável há 2 anos atrás. Sim. Né? Porque teve toda essa pressão. Tinha pessoas, tinha empresas e tinham governos pressionando para isso, fazendo com que aquilo lá fosse. Então, era literalmente o mundo inteiro. Era literalmente o mundo inteiro pressionando, né, vários pontos no mundo, que a gente tem a Butanvac aqui, do Butantan e tal, desenvolvendo isso daí, né? Então, a ciência nunca pode ser considerada parte disso. Para os chineses lá também, as questões eram outras, mas tinham essas questões, né? Uhum. Assim como a vacina ou remédio para dengue são menos estudados porque não são de importância econômica. Então, vai ter isso. A gente não vai ter nunca como se safar dessa influência, né? E entendendo isso, é complicado você falar se é benéfico ou não. Eu só sei que é essa demanda, né? E tem a questão, que eu acho que é a questão mais grave de todas, que é a ética, né? Primeiro pensando filosoficamente, assim, quem que define o que é ético ou o que não é ético? Também a gente volta nessa ideia da sociedade. Sim. Porque essa sociedade, por muito... A gente viveu no Brasil, que até 1888, se não me engano, né? Acho que 89. A gente tinha escravatura. 88. 88, né? Então a gente tinha escravatura, era ético você ir lá e comprar um negro, né? Pra te servir, pra ser seu escravo. Não era fora da ética do padrão da sociedade. Talvez 1888 já estava começando a ser, tanto que combinou, né? Foi o último país, né? Exatamente. E era economicamente muito mais viável. Então, quem que define a ética, né? Mas... acho que um outro exemplo é que talvez daqui uns 50, 100 anos vai ser totalmente antiético comer animais. Provavelmente. Eventualmente pode ser. E hoje é uma coisa super comum, acessível. Já está virando antiético você testar em animais. Qual que era a justificativa de se fazer testes em animais? O nosso genoma, depois que se descobriu o genoma, né? A gente tem uma proximidade muito... nós somos animais, né? Assim. Sim. Muitas vezes a gente se retira da natureza, mas o ser humano é um animal. É um animal. E aí, por exemplo, nossa pele é muito próxima da pele do porco, né? A gente tem exemplos disso, e aí a gente é mais ético, ou era mais ético, a gente testar em animais, ou a gente testar em a gente mesmo. E aí a gente pula lá, a ciência e a medicina na época de Hitler, do nazismo. Não vai tão longe, cara. Teve um escândalo agora aí esse mês. A gente tá gravando no começo de novembro. Né? Mês passado teve um escândalo aí com uma grande rede de planos de saúde que estava testando o kit de Covid, entendeu? Exatamente. Então é muito complicado. Uhum. E aí a ética...
A gente tem um padrão de ética, acho que hoje em dia a gente tem uma concepção de ética muito boa. Em universidades públicas, você vê comitê de ética, as pesquisas têm que ser aprovadas. Aulas de ética, né? Aulas de ética e, assim, pensando nas pesquisas. Pesquisas têm que ser aprovadas por esse comitê, porque se tem um arcabouço do que é ético, o que não é ético, o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas existem regimes ou existem pessoas antiéticas, que eu acho que aí, quando você tem noção da ética, você passa a ser antiético, né? Sim. Né? Não é uma pessoa aética, mas assim, uma pessoa antiética, né? Ou então regimes que, como o nazismo, que fazem uma série de testes. Eu quero frisar no nazismo porque recentemente estava também palestrando na ciência na Semana Nacional lá, né? E aí eu fui ver algumas discussões ainda hoje em dia se seria ético a gente aproveitar resultados das ciências que foram feitos no campos de concentração. O homem, aí voltando na formação, né? A gente olha para a Lua, né? Voltando no tema universo, né? A gente olha para a Lua, a gente sabe que em 1960 e poucos a gente foi, os Estados Unidos foi lá, conseguiu conquistar a Lua, né? Por assim dizer, né? Mas quem desenvolveu a ideia dos foguetes, ou grande parte dos foguetes... Hitler. Foi nazismo, Hitler, foi o Von Braun com o nazismo. O V2, né? Exatamente. Ou seja, um foguete desenvolvido pelo nazismo permitiu que os Estados Unidos, vencedor da guerra e reescrevendo essa história... Sim, chegasse até a Lua. Além disso, fazer um desenho animado, aquele foguetinho de desenho animado, que era no formato do V2, né? Exatamente. Qualquer desenho, pica-pau, Pernalonga, que tinha um foguete, um marciano chegava no formato do V2. Exatamente. Entendeu? Então, é muito complicado se a gente tocar nessa parte de ética. Eu acho que encaminha-se para uma ética maior. Mas isso aí também a gente tem que entender que a nossa sociedade, o que é a nossa sociedade, né, de uma maneira geral, ou menores, consideram como ético ou antiético. Entendi. Bom, a gente deu uma desvirtuada aqui, mas foi interessante que a gente chegou pelo menos na Lua. Então, conta agora aquilo lá que a gente começou agora há pouco. Você estava falando da maçã que caiu na cabeça do Newton, você falou que era uma grande anedota. Exatamente, né? Qual que é o bastidor dessa história? Não, os bastidores, assim, eu também não sei de fato. Eu só sei que a história da maçã caindo é uma grande anedota. Porque... Vamos ao contexto, né? Novamente. Estava tendo a grande peste. Né? Newton, então, se isola. Ele já era... Acho que ele já estava atuando como professor, ou estava nos estudos da universidade. Então, ele já era um cientista, assim, né? Não era um cientista em formação, mas era um cientista já. Né? E aí, ele tem que se isolar, como a gente fez há 2 anos atrás, né? E aí, só que ele foi pra fazenda da família, tal, não sei o que, e falam que, ele viu a maçã caindo, a maçã caiu na cabeça e tal, não sei o que, né? Na verdade, eu acredito muito mais na evolução dos conceitos, né? Então, Newton e os outros cientistas já estavam, por exemplo, Galilei. A questão do movimento já estava sendo muito discutida, seria o assunto do momento, por assim dizer, naquela época. Em relação ao que estava sendo, né? E se a gente for pensar astronomicamente falando, por que o Sol faz aquele movimento? Por que o Sol tem duração, sei lá, de 12 horas? O fotoperíodo, né? Dependendo da época do ano, né? Dependendo da região do globo onde a gente está, né? Mas assim... E a Lua? Então tem toda uma questão de movimento sendo questionado. Isso a gente está falando de qual século, mais ou menos? Só Aí a gente já está em torno de 1600, tá. Né? Que Newton vem com essa ideia em torno de 1600, né? Formula suas teorias, né? E não só isso, Newton é muito conhecido pela mecânica, mas pouco conhecido pela ótica. Então, ele também teve grandes contribuições em relação à ótica. Então ele era um cientista que estava explorando o mundo e explorando as questões da época, né? Como ele teve que se isolar, ele teve tempo livre, né? Para se dedicar aos seus estudos. Ele não estava preocupado com outras coisas, entre aspas, né? Não sei qual que eram as preocupações de Newton, né? Sim. Mas é isso, então ele teve esse tempo. Então, conta-se essa história da anedota da maçã, porque é caindo, né? Então tem a ideia de ser uma atração gravitacional. Mas na verdade, Newton estava olhando para tudo. Ele falou assim, mas por que a Terra dá realmente a volta em torno do Sol? Né? De onde que vem essa órbita, né? E aí
A gente pensa novamente na tecnologia lá dos telescópios galileanos, né? Então, foi uma grande evolução ter uma luneta galileana, que permitiu trazer mais e mais informações sobre os movimentos celestes e tal. E aí ele acaba formulando, né, primeiras leis da mecânica, né, que são a lei da inércia, a segunda lei que muita gente conhece como força igual a massa vezes a aceleração, que eu não gosto muito dessa definição, mas para o escopo de ensino médio é ok, né? E depois vem as questões da ação e reação. Dando continuidade a isso, Newton desenvolve o cálculo como a gente conhece hoje, quem faz engenharia ou ciência da natureza, quem faz disciplinas de matemática, principalmente na faculdade, na universidade, tem um contato maior, né? Esse cálculo integral e diferencial que a gente chama. Ele desenvolve, ele e Leibniz concomitantemente, né, e separadamente, ele desenvolve esse cálculo aí, então ele traz várias e várias contribuições. Pensando na astronomia, pensando em olhar para o céu, né? O que ele traz de contribuição? A lei da gravitação universal. Do jeito que ela é explícita nos livros, a gente sempre tem que fazer essas considerações aí, né? Mas ela rege as atrações gravitacionais em relação a todos os corpos celestes. Só não falando de equação, mas a força gravitacional, né? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok. Né? Beleza? Ou seja, quanto mais distante, menor a força. Tá. É isso que quer dizer. Quanto maior a distância, menor essa força de atração gravitacional. Né? Tá bom. E também é proporcional às massas. Então, conforme maior a massa, né, entre os dois corpos, é uma interação. Tenho dois corpos interagindo. Entendi. Tá? Primeiro ponto. Eu tenho dois corpos interagindo e tenho proporcional a essa massa. Então, quanto maior as massas, maior é a força. Quanto menor é a maior é a distância, menor é essa força. Entendi. Tá bom. Né? Eu estou imaginando uma fração aqui. Né? Então, ele propõe essa lei, né? Depois Cavendish, né? Que tem até um laboratório em Cambridge até os dias de hoje, né? O laboratório de Cavendish, vem e traz essa proporcionalidade, a constante Gzão lá, tal, não sei o quê. Mas isso contribui enormemente para o desenvolvimento da astronomia, da astronáutica, e porque ele começa a falar, por que as órbitas são elípticas, né? Ou o que dá essas órbitas, né? Então vem Kepler, juntamente eu digo, utilizando as teorias de Newton, né? E outras informações, né? É interessante que Kepler nunca fez uma observação. Ele realmente foi um cientista que a gente chama hoje em dia teórico, que pegou as observações de Tycho Brahe e transformou isso em leis e em observação de regularidades do céu. Né? Então a gente começa a ver algumas regularidades do céu. A força gravitacional, né, a lei universal da gravitação, explica as marés. Explica por que a Lua não cai na Terra. Né? Ou porque ela não vai embora. Ou porque ela não vai embora. E também eu lembrei agora da aula de hoje que a gente estava fazendo exatamente isso. Tem condições que a Lua iria embora. Tem condições que a Lua colidiria com a Terra. Tem condições que a Terra sairia também da órbita da órbita do Sol. Sim. Né? Então são condições muito intrínsecas, assim, muito interligadas, né? Que Newton, Kepler, né, trazem Galileu, né? Newton, Kepler e alguns outros cientistas aí. Eu tô falando de um compilado não muito seguidinho assim, né? E traz essa ideia, então, do que seria essa órbita. Então, do que seria essa órbita e das interações entre os planetas. Entendi. Tanto que é uma lei que, assim, é aplicada, assim, é uma lei mesmo, né? Assim, a gente não teve variações. Claro que depois vem Einstein, né, e faz... Einstein talvez foi o grande, entre aspas, corretor de Newton aí, que complementou a sua teoria, né? Einstein vem para complementar as teorias de Newton com a relatividade restrita e tal. E aí a gente passa a ter o espaço-tempo, quebra essa noção de tempo linear, o tempo passa a ser tratado não apenas como linear, mas como uma variável, mas enfim, é essa ideia de Newton que a gente tem. Mas essa anedota, a gente aprende na faculdade de física que isso daí é uma anedota, assim, é só para contar uma historinha, né?
Mas na verdade não caiu maçã nenhuma, não. Foi... O que me deixa muito depressivo é pensar que numa pandemia ele estava em quarentena e chegou a essas Sim. teorias todas. E no máximo que eu fiz foi instalar Counter-Strike e voltar a jogar Counter-Strike. Essa foi minha contribuição para a humanidade. Né? Bom, enfim, cada um tem o que merece, não é mesmo? Mas ele também estava inserido numa sociedade que não tinha Counter-Strike, né? Verdade. Mas ele podia, sei lá, fazer qualquer outra coisa que... Né? Poderia plantar maçãs. Exatamente. Pra ver ele se... podia fazer vinho de maçã e ficar bêbado todo. Vinagre, sei lá. Exatamente. Muito bom. E você, o que você fez na sua quarentena? Você se sentia inteligente, né? Tenho certeza que você se sentia inteligente. Aí nesse papo que você fala, não sei muita coisa da vida, do universo e tudo mais. Na verdade, a sabedoria do universo está em constante evolução, né? Estamos sempre sabendo um pouquinho mais sobre o universo e tudo mais. Uma coisa que é muito sábia de se fazer é dar um like nesse vídeo aqui, ó. Curtir e mandar para seus amigos que eventualmente vão se interessar pelo tema, de entender um pouco mais sobre o que falamos hoje. Beleza? Para finalizar, eu queria te pedir uma indicação, que isso eu peço para todo mundo, mas uma indicação de absolutamente qualquer coisa. Pode ser um tipo de maçã que você está gostando, uma qualidade de banana, um livro, uma série, uma filosofia, um pensamento, uma marca de tênis, um lugar que você visitou. Pode ser qualquer coisa, alguma coisa que você está curtindo assim agora, nesses últimos tempos. Bem, então eu vou fazer... Pode ser duas ou tem que ser uma só? Pode ser duas. Pode ser duas, então tá bom. Primeiro, eu vou indicar então que todos assistam 2 documentários do Netflix. O primeiro é o Cosmos. Tá no Netflix? Tava. Eu não sei. Então, acho que não tá. Não tá mais? Não, porque eu às vezes eu colocava isso aí, porque eu tava meio sem sono, eu tentava acompanhar. Não, mas eu juro que eu tentava acompanhar, assim, aí eu dormia. Entendi. Aí não tá no Netflix. Parece que eu vi esses dias, acho que tá na Disney. Se pá, tá na Disney Plus, que é da NetGeo, né? Acho que tá na Disney Plus. Tá. Mas enfim. E também, esse eu verifiquei essa semana, tem a Terra é Plana. Da Netflix? Da Netflix. Eu vi que eles chamam os terraplanistas pra fazer uns experimentos. Na verdade, é um documentário, né? Que acompanha uma jornada dos terraplanistas tentando provar que a Terra é plana. É muito bom esse documentário. É muito bom porque muito bom mesmo. Eles são, entre aspas, não sei se chega a ser sarcásticos assim, mas eles mostram a linha de pensamento dos terraplanistas. Eu acho que eles mostram respeitosamente a linha de pensamento dos terraplanistas, né? Por que eles acham que aquilo lá é verdade. É interessante que eles eles aplicam métodos científicos para provar que a Terra é plana. Sim. Refazem vários experimentos que comprovam que a Terra é redonda e provam que a Terra é redonda. E aí falam que o equipamento está quebrado, exatamente. Falam uma série de coisas. Eu não senti sarcasmo. Não, também não. Eu não senti. Eu senti mais do tipo, cara, vamos lá, vamos tentar provar realmente. Vamos ver se vocês estão certos, tá ligado? Exatamente. Vamos levar a sério o negócio aqui. Vamos dar voz a vocês. Porque também o que me ficou muito marcado é que são pessoas que não têm voz. E procuram nichos onde a voz dela pode ser ouvida. Mas é exatamente isso que aconteceu e tá acontecendo, né? Mas isso é um fator do sujeito, não um fator da ciência. Sim, exatamente. Entendeu? E por último, então, um lugar que eu visitei recentemente com a minha esposa, que eu achei maravilhoso. Guarulhos. Guarulhos, não. A gente não você é o primeiro guarulhense que tá participando aqui. Olha aqui, ó. Tamo junto. Apesar de ter nascido em São Paulo, sou guarulhense de coração. Isso aí é um estado do espírito. É que eu sempre vivi em Guarulhos, só isso aí. Mas enfim, tirando Guarulhos de lado, né? É o Parque Nacional de Itatiaia. Sim, é muito bom lá. É lugar fantástico. Muito, muito legal. Muito legal. Fez trilha lá? Você fez Não, a gente fez 3 dias de parte alta e 1 dia na parte baixa. Né? A parte baixa é onde fica, de fato, o centro de visitantes e tudo mais. Mas, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Sim. A gente foi num final de semana péssimo, no sentido de que o tempo, o clima, só choveu, era névoa, era tudo, mas mesmo assim é um lugar bem encantador. Eu acho que vale a pena. Eu tenho refletido muito sobre isso. O que é um clima péssimo, sabe? Então. Porque tudo faz parte. Exatamente. E aí você acaba descobrindo outras sutilezas
do ambiente, de você mesmo. E tipo, Exatamente. putz, tá chovendo? Tá, mas me molhei. Daí, né? Que problemão. Nossa, Entendeu? velho. Que a gente... São importantes reflexões sobre a vida mesmo. né? Então, exatamente. Porque daí você tira o foco de você ficar admirando uma paisagem linda e talvez fique um negócio mais internalizado, assim, sabe? Eu tava numa discussão esse final de semana aqui, meio que sobre isso. Que a gente tava acampando, num lugar meio tipo de camping selvagem, e tava choveu bastante. E eu tava observando assim, tipo, as vacas pastando, o cachorro ali, a vida acontecendo, mas na chuva. Uhum. E a gente num cobertinho, assim, com uma tenda de uma lona improvisada ali, com um monte de coisa que não podia molhar. A gente falou, caralho, cara, a gente queria um monte de coisa que não pode molhar e você não pode... Sei lá, uma besteira, eu não cheguei a nenhuma conclusão Você sobre não pode isso. pôr pra viver, né? Mas, enfim, às vezes quando tá um ambiente com um tempo chuvoso, nublado e tal, você acaba indo pra outros lugares também, que são experiências diferentes, né? Exatamente, são desafios mesmo. Você se propõe a Às vezes... desafiar o tempo chuvoso, né? Às vezes, esse tipo de situação acaba ligando a gente mais ao nosso ancestral do que a um dia bonito. Isso com certeza. Sabe? De falar, putz, como que os caras passavam esse tipo de situação aqui? Exatamente. Mas enfim. O perrengue que eram. E também eu aproveito, então, agora já que você convidou aí, eu também faço um convite, né? De a gente combinar um dia de ir para acampar e fazer observações astronômicas. Cara, vai ser genial. Vai ser genial, porque daí a gente consegue fazer um vídeo regular pro canal e você mostrando as coisas e eu pentelhando com 1 milhão de perguntas. Exatamente, acho que vai ser ótimo. Beleza, então. Rafael, muito obrigado Eu que agradeço. pela paciência. Imagina, foi um prazer estar aqui e a gente vai vir gravar mais vezes aí. Vamos falar bastante sobre ciência. Vamos falar muito sobre o mato. Beleza. Valeu, gente. Até mais.